Fala pessoal da Solar TV, começando mais um vídeo aqui, hoje recebendo aqui a PHB, uma das pioneiras no setor de energia solar fotovoltaica, conversando com o nosso amigo aqui, Ivan. Seja bem-vindo, Ivan, tudo bem? Bom dia, Ricardo, tudo bem? Tudo bem sim. Ivan, você sempre traz novidades boas aqui quando a gente bate um papo aqui na Solar TV. E agora também não é diferente. Eu quero que você fale para a gente um pouquinho dos inversores híbridos da PHB e também das baterias da PHB. Vamos começar falando um pouquinho dos inversores? Vamos sim, Ricardo. Então, são dois produtos, né? Os inversores híbridos na potência de 3,6 kW e 5 kW. A gente está destinando esses produtos para que o consumidor tenha a opção de escolher no próprio inversor se ele quer utilizar um modo off-grid ou um modo on-grid, certo? A gente sabe que hoje não é possível você trabalhar homologado na concessionária com um inversor híbrido, mas no momento que sair essa tratativa do Inmetro aí, que a gente sabe que está acontecendo já há muito tempo, né? O cliente já vai estar com todo o sistema preparado para trabalhar no modo híbrido, como a gente conhece aí já. Porém, hoje ele vai poder escolher nesse equipamento se ele quer trabalhar como off-grid ou como on-grid. Isso é bem bacana, até porque cada cliente tem uma aplicação e uma exigência específica para o teu negócio, né? Seja esse produto, ele é pensado mais para residencial, comercial? Como que vocês desenvolveram essas faixas de potências e o que você espera encontrar mais assim no mercado? Mais clientes residenciais utilizando esse tipo de produto? Claro, assim, Ricardo, para te explicar. Os inversores que a gente mais comercializa aqui, que a gente mais tem saída, é exatamente os inversores de 5 e de 3 kW. Logo abaixo desses vai estar o de 8,5. Mas a gente percebe que o volume desses inversores de venda é É muito maior. grande. Então, foi natural a gente também ter uma solução nesse mesmo sentido, nessa faixa de potência. E, claro, a PHB espera que essa vai ser a solução mais destinada ao pessoal do público residencial, né? A gente acha que essa faixa de potência se enquadra bem para quem precisa ter aquelas cargas assim prioritárias que de maneira alguma a gente pode ficar desatendido, né? Geladeiras, um modem de internet, um computador, nada que uma carga muito pesada assim a gente consiga alimentar com isso, certo? Sim. Para esse tipo de situação, a gente tem soluções mais específicas que, claro, a gente pode tratar em outro vídeo, né? Mais à frente a gente trata também. A gente também tem essas soluções, mas esses produtos que a gente está lançando, como você falou, é para o público residencial. Tá. Então vamos pensar no público residencial que está assistindo a gente agora aqui, vendo e querendo comprar um gerador solar. Bom, pessoal, a PHB é uma das líderes de mercado, sempre trazendo novidade e com tecnologia que é revisada por equipes no Brasil, engenharia no Brasil, atendimento no Brasil, uma equipe que desenvolve tecnologia no Brasil. Então, é uma empresa de excelência, com toda certeza eu falo isso. E aí, Ivan, a pergunta é: então vamos pensar que esse cliente comprou hoje esse inversor híbrido. Ele não vai poder usar no modo híbrido, como você bem falou, por conta de questões ainda de normativas, né, de sair uma Uhum. autorização para ser utilizado nessa configuração híbrida. Quando esse cliente virar a chave e ele puder utilizar na versão híbrida, isso é simples configurar? Como é que é para o cliente? É via aplicativo? Ele vai chamar o integrador dele e vai falar: "Ó, agora eu quero comprar baterias". É um processo simples ou precisa fazer alguma coisa a mais, comprar um equipamento a mais? Como que seria? Uhum. Vamos então ponto a ponto, certo? O hardware vai estar na mão dele já, certo? Ah, Assim, o inversor já está preparado em termos de equipamento. É realmente uma questão de configuração, certo? Então, eu já não posso te dizer se o usuário vai conseguir fazer isso, porque aí eu acho que depende também da expertise do usuário que com está certeza. fazendo. Mas, assim, todo o suporte a PHD vai seguir dando, como já vem dando, para o integrador poder fazer isso, certo? Então, assim, é uma questão de configuração que o integrador vai ter que fazer e a PHB vai estar lá para ajudar ele. Bacana. E hoje, quando esse cliente utiliza hoje um gerador, para quem é aquele cliente que está começando a entender sobre energia solar,
ele compra um inversor comum. Amanhã ou depois, é muito provável que ele vai precisar de baterias, né? Até porque todo o mercado fala, tá, eu tenho um gerador solar fotovoltaico em casa. A partir do momento que corta a rede, acaba a energia, ou acontece algum problema na rede, eu não tenho mais nem produção de energia e nem consumo de energia. Eu zero isso, certo? Com esta solução da PHB, muda essa chave. Por quê? O cliente sim vai poder. Acabou a rede, acabou o grid, é como se fosse um no-break, vamos dizer assim, né, da casa. Ele vai ter bateria, porque ele vai ter energia estocada, e isso com as baterias da PHB, que a gente já vai falar sobre isso. Só que a questão você falou das cargas, né? Como que é o comportamento desse cliente para esse tipo de situação? Acabou o grid, vamos imaginar um caso que o grid cortou a energia da rua e esse cliente ele tem lá um inversor híbrido com baterias, né? Daqui a pouco. O que vai acontecer dentro dessa residência? Vai precisar de uma obra mais complexa para falar, ou é questão do comportamento do cliente? Eu não vou ligar um chuveiro, né? Mas posso ligar outros itens da casa. Seria isso, Ivan? Então, Ricardo, essa solução exige que você faça a separação das cargas. Tá. Tá? Por que a gente faz essa separação das cargas? Para que no inversor lá você vai ter a saída grid e você vai ter a saída backup. A saída grid vai ser tratada, se você for utilizar ele como híbrido, certo? A saída grid vai ser como um inversor, um grid Comum. normal. Tá. Isso. E o inversor, a saída backup, ela vai ser utilizada para que quando caia a rede da concessionária, você siga sendo alimentado essas cargas com a energia dos módulos e com a energia da bateria também, certo? Então, Legal. são Legal. duas saídas. Esse é o meu ponto. São duas saídas CA no inversor. E você pode imaginar o seguinte, ó, como se você tivesse sendo alimentado pelo mesmo conjunto de módulos fotovoltaicos, um inversor on-grid e um inversor off-grid. Bacana. Quer dizer, né? Então, agora está bem claro. Então, para quem está assistindo a gente, Ivan, se for uma edificação nova, uma construção, uma casa nova, eu já vou prever essa separação de cargas. Então, por exemplo, olha, no meu quarto eu quero que a iluminação, que consome pouco, fique ligado. Então, eu posso separar iluminação, posso separar itens de segurança, por exemplo, interfone, posso separar algumas cargas de baixa potência para ficar no modo backup. E o resto, por exemplo, cargas de alta potência, o forno, chuveiro, esses pontos de maior consumo, eu separo no grid, eles vão ficar inativos nesse momento da falha do grid, correto? Qual É, é a indicação hoje para você fazer essa ligação, né? Mas minha indicação não é nova, certo? Vamos pensar que minha indicação já é uma casa, eu já tenho instalado, vou instalar o sistema, o próprio integrador vai ter que se atentar a isso e fazer essa proposta de divisão do grid do cliente, correto? exatamente, Ricardo, é exatamente isso que você falou. Se você já tem lá um QGBT fechado, né, um quadro geral de baixa tensão, você já tem ali os seus disjuntores, você já tem ali as suas proteções CA, você pode pegar uma parte dali para colocar no sistema de backup, você pode fazer outro quadro para atender a essa solicitação do seu cliente, certo? Mas naturalmente vai exigir uma obra, digamos assim, um pouco mais cautelosa, um pouco mais rebuscada nesse sentido, certo? Sim, não é plug and play, né? O cliente tem que ficar atento que sim, ele vai ter uma comodidade de ter energia na hora da falha, mas ele vai ter que preparar o quadro dele para que isso Uhum. esteja dentro da conformidade. Legal. O que, A- que você indica para esse tipo de situação? Assim, quais são as cargas que podem, né, os equipamentos, as cargas que podem estar conectados no sistema, nas baterias, no inversor híbrido? O que, que você recomenda? Perfeito. Então, isso aí é claro que vai primeiro da necessidade do cliente, né? A gente não pode também ter expectativa errada, já que a gente vai sair assim abastecendo, por exemplo, assim ar-condicionados, chuveiros nesse sentido, entendeu? A gente tem que saber projetar essa carga
sendo coerente não só com a potência do inversor, mas também com a energia das baterias. Então, o que que a gente pode esperar aí? Como você comentou, como você sugeriu, iluminação, computadores, ah, que mais? Modem de internet, cargas assim que a gente fique dentro de 500 watts. É claro que não só até 500 watts, mas que individualmente, preferencialmente, né, cada uma tenha 500 watts. Agora, o seu cliente vai insistir, não, eu preciso colocar um ar-condicionado. Vamos estudar o caso dele. Mas o que a gente vê hoje no mercado de limitação? Até 9.000 BTUs a gente consegue fazer ali um joguinho. Mais do que isso, aí a gente já vai ter que buscar outra solução para atingir a esse cliente, para atingir a demanda dele. Sim, aí a gente está indo para clientes específicos, né? Vamos supor assim, um laboratório, uma clínica médica que precisa acondicionar remédios e esse remédio precisa lá suportar uma sala climatizada. Então, esse tipo de cliente é um estudo à parte. O cliente normal, residencial, para o inversor híbrido com as potências de 5 e 3, tá dentro, né, do que ele precisa ali no dia a dia. Ele vai continuar tendo computador, ele pode ligar uma TV, ele pode ter iluminação, que é o básico dentro de uma casa quando acaba a energia. Quer dizer, ele mal vai perceber que falhou o grid, né? A não ser que ele for tomar Uhum. um banho e a água fica Exato, gelada, né? exato, exatamente. Agora, também, você também pode escolher pular o banho para um pouquinho mais tarde, né? Que quando falha o grid, a gente não falha o grid por 2, 3 horas. Claro que depende também da região, né? Ah, olha, tem a Sim. minha região, quando falha o grid, fica 2 dias sem voltar. Pode acontecer? Pode. A gente sabe que isso é real hoje em dia, em alguns pontos no Brasil. Então, neste caso, a gente faz uma combinação de tecnologias. Eu posso ter um boiler para aquecer a água, posso ter a fonte solar térmica, posso ter a fonte solar fotovoltaica. Então, são combinações de soluções para que você tenha um conforto melhor. Isso a PHB é pioneira, né? A gente que conhece aí, que vai visitar a PHB, que vê o centro de pesquisa e desenvolvimento, são poucas empresas no Brasil que tem um centro de pesquisa e desenvolvimento e que investe nessa área no Brasil. Né? Porque a gente vê muita coisa, vem de fora. Não, mas aqui a gente pega as soluções de acordo com o clima, de acordo com as exigências local, e você consegue ser mais assertivo com isso. Agora, Ivan, para a gente continuar, baterias é um tema muito que ainda gera muita dúvida para o consumidor final e também para quem está instalando, né? Olha, Ricardo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá a minha casa, eu moro numa chácara e quando falha energia, eu fico um dia sem energia aqui, eu fico 6 horas sem energia. O dimensionamento do banco de baterias leva exatamente nesse ponto, né? Quanto tempo você vai precisar das suas cargas e quais cargas energizadas por aquele período. É isso, Ivan? Uhum. Como a gente estava comentando antes, né, essa separação de cargas que a gente comentou, ela leva em consideração tanto a potência que o inversor vai conseguir te prover na saída backup e também a energia da própria bateria em si, né? Então, essa bateria que a gente está lançando aí, ela tem uma energia aproveitável de 4,8 kWh, certo? Então a gente vai ter que trabalhar aí com uma tabelinha de cargas, né? Carga, demanda, hora de uso, tudo isso aí, quanto mais redondo a gente tiver em período de projeto, maior vai ser a satisfação do cliente depois, né? Uhum. Então a gente consegue paralelar nesses inversores para aumentar a duração dessa bateria até 6. Então você tem aí 6 vezes 4,8 kWh de máximo armazenamento de energia. Tá. Então existe um limite quanto você pode armazenar de energia e quanto você pode expandir com o seu banco de baterias, correto? Por Exatamente, exemplo, exatamente. o integrador ele vai ter acesso a esses cálculos, ele vai ter que aprender a fazer isso, né? O integrador que hoje era on-grid apenas, ele vai ter que aprender a ter isso no dia a dia dele. E o cliente final, ele pode, por outro lado, falar: poxa, agora eu precisava dobrar a minha capacidade de tempo de carga. Isso é possível hoje fazer com as soluções da PHB? Hoje, o que a gente tem aqui são baterias, na verdade, de chumbo ácido, né? Tá. O nosso lançamento, que é as baterias de lítio, permite você expandir até 6. O cuidado que a gente sempre tem que ter é que, assim, se a gente vai expandir o sistema,
para que não seja além das 6 baterias, né. Se Uhum. você tem lá 2 baterias e você quer expandir para mais 2, isso aí já te dobra a capacidade, né. Então, assim, é realmente, como eu tinha comentado anteriormente, é uma questão de expectativa, né. Não Uhum. adianta a gente achar que a gente vai ter lá 2, 3 dias de backup, com ar-condicionado ligado todo o É, tempo, isso ainda geladeira, não é toda a possível. carga do cliente. Uhum. Não Exatamente. será possível. É questão da evolução natural da tecnologia, do sistema, das Uhum, baterias, né, e o mercado, mas hoje já é um grande avanço você pensar que você pode ter uma casa que ela seja inteligente, que ela ora ela está operando com grid, ora não. Não é só também para falhas, né, Ivan? A gente pode citar aqui outras situações, por exemplo, o horário de ponta, que é mais cara a energia. Isso não se fala ainda no consumidor residencial, mas é muito provável que isso possa acontecer também, a ponta e fora de ponta, para o consumidor residencial, não é isso? uhum. É, a gente vê hoje já, Ricardo, se você entrar aí na agência virtual, né, de muitas concessionárias, Enel, CPFL, você vai ver lá um botão, algum lugar no site para você transicionar da tarifação convencional para a tarifação branca, né? Que aí Uhum. você começaria a não pagar demanda, mas pagar horário de ponta e de fora ponta. Para o Então, residencial, assim, exatamente. isso para o residencial também. Isso assim, é uma transição que vai acontecer assim naturalmente nos próximos anos para muita gente. Por quê? A gente vê que todo mundo viu aí no ano 2021, né, o valor da energia explodir, né? Uhum. Então, vai começar a ser muito mais frequente também no integrador fazer esse cálculo. Será que vale a pena para o meu cliente, com essa solução, eu passar ele para a Para o tarifa branco. branca? Porque se eu Exatamente. fizer isso no on-grid, eu vou constatar, no on-grid comum, eu vou constatar muito provavelmente que não vale a pena, né? Porque eu não tenho geração no horário de ponta, eu só vou ter no horário de fora ponta. Só que, se eu tenho essa solução híbrida, vale a pena pelo menos eu fazer o cálculo, fazer o estudo do meu cliente, fazer o estudo do custo da minha solução, do payback, Isso. enfim, O para tipo de ver se bateria tem que você está viabilidade. usando, a ciclagem Uhum. dessa bateria, né? Porque assim, Exato. você pode programar que o sistema se desarme, não agora, daqui a pouco, se desarme do on-grid, do grid, e seja off-grid nesse momento. Neste momento, Isso. você passa a consumir só suas baterias. E aí sim, que tipo de bateria? Quantos ciclos ela suporta? Quanto que eu Uhum. investi nesse sistema? Então, todos esses cálculos a gente pode falar, né, Ivan, que vai ser comum, corriqueiro no dia a dia de quem trabalha com isso. É, assim, o integrador teve aquela curva de aprendizagem, né? Todo mundo que pega começa com simulação, pega uma planilha do Excel, vê como é que quanto que é o tamanho do sistema para eu atingir aquele cliente. Tudo isso agora, até quem já é assim mais experiente no setor, a gente vai ter uma nova curva de aprendizagem para essas soluções, tanto do híbrido quanto das baterias. A gente vai ter um aprendizado de como funcionam esses equipamentos, como fica a fatura depois, novos cálculos agora não só mais para o consumidor A, que vai ter o transformador, que vai ter demanda, vai ter ponta, fora ponta. Isso vai entrar agora também na briga para o consumidor residencial, certo? Tudo isso aí a gente vai estar vendo agora nos próximos anos. A aprovação da 14.300 também foi um motivador para a gente trazer esse tipo de solução, né? Então, eu acho que a gente está num período bem fértil para ter esse aprendizado agora, para poder atender com competência, com muita técnica, o cliente daqui 6 meses, um ano, 2 anos. Que legal, Ivan. Pô, é sempre muito enriquecedor a gente trocar esses bate-papos aqui. A gente sempre aprende também e passa informação para o cliente. Então, para o cliente que está assistindo, é como se fosse um rodízio do uso da energia naquele horário que a energia é mais cara, né? Porque todo mundo utiliza energia, toma banho praticamente numa faixa de horário. Todo mundo utiliza a energia com mais força naquela faixa de horário. Se você se propor a não utilizar tanta energia naquela faixa de horário, você vai ter um benefício que é a tarifa branca, vamos dizer assim, né? Então, essa é a ideia da tarifa branca. E isso realmente, como você falou, vai acontecer cada vez com maior velocidade na frente dos nossos olhos.
Você tocou num ponto que eu queria voltar só um pouquinho para a gente finalizar. Se eu tenho esse inversor, essa solução da PHB, e eu estou, durante o dia, trabalhando lá com as minhas placas, produzindo energia, eu posso fazer o autoconsumo instantâneo sem ter que passar por baterias? Isso é possível? Sim, é possível você fazer. É claro, isso daí vai depender também de um bom dimensionamento, né? Uhum. Mas isso é também uma opção. Sim. Então, divido as cargas e falo, olha, tudo que está vindo da carga aqui vai ser consumido instantaneamente com a produção. Claro que assim, Uhum, né, tem a questão do dimensionamento, se tem um sombreamento, aquilo ali vai abaixar, né? Então tem uhum. tudo isso que tem que ser calculado. Mas isso é muito legal, essas novas opções. E você, por último, falou das baterias de lítio que está sendo lançada aí pela PHB. Como foi os testes disso? Porque eu lembro que lá a PHB faz um tempo que ela já ensaia a questão do controle da bateria, que é o mais complexo, vamos dizer assim, né? O E, controle de carga. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso, Ivan. olha, Ricardo, sendo bem sincero, esses testes foram absurdamente exaustivos aqui para toda a equipe de engenharia da PHB. Tá? Essa questão que você toca, que o que acontece? Hoje a gente está super acostumado com baterias de chumbo ácido. Né? Sim. Bateria de chumbo ácido, se você vê lá, que cabo que tem entrando ou saindo da bateria? É o polo positivo e o polo negativo, certo? Ela não tem assim um controle inteligente, ela não tem nada rebuscado, assim o controle de nível de carga e tal, isso daí tudo é feito fora dela e não é nem feito assim tão bem quanto é feito numa bateria de lítio, que Uhum. aí exige toda essa testagem que a gente teve que conduzir. Essa questão que eu te falei agora com tranquilidade de 6 baterias, foi porque foi feito muito teste em É, cima disso, certo? Para a gente conseguir ver ali as capacidades máximas de corrente, para a gente ver segurança do usuário. Só mais um detalhe importantíssimo, tá? Que a gente vai estar vendo aí nos próximos anos, as nossas baterias são Celvo, certo? O que isso significa? Elas são, você pode tocar ali 48 volts que você não vai tomar choque, tá? Eu fiquei super receoso quanto a isso, né? O pessoal aqui falou, não, toca lá, não tem problema. E eu fui receoso lá, o pessoal tocou, não recomendo, tá? Não façam isso de forma alguma, mas ela impõe esse nível de segurança também, né? Porque tem legal. muitas baterias aí de alta tensão que a gente vê que daí já não é seguro ao toque. Então, a gente também pensou nesse sentido, a gente teve esse cuidado de trazer as baterias com segurança, fez todos os testes que são necessários para agora a gente poder estar lançando, para que o integrador, que nem a gente comentou antes, quando fizer essa transição do on-grid para o híbrido ou do off-grid para o híbrido no futuro, quando sair a norma, ele possa ir lá e só configurar. A gente já antecipou todas essas configurações aqui para que o integrador chegue lá, só faça algumas configurações no nosso software e já saia rodando o cliente final. Legal, pessoal. É isso aí. Então vale muito a pena a gente conhecer mais sobre as soluções da PHB. Ô, Ivan, hoje foi um prazer aí esse bate-papo aqui na Solar TV. Foi bem legal a gente fazer esse bate-papo, trazendo um pouquinho mais sobre as soluções oferecidas pela PHB. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Não esquece de curtir esse vídeo que a gente vai continuar trazendo conteúdos para vocês. E se você tem alguma pergunta para o Ivan ou para o time da PHB, é só você fazer aqui na descrição aqui desse vídeo, aqui nos comentários do vídeo, tá ok? Ivan, muito obrigado pela sua participação hoje aqui na Solar TV. Foi bem legal o nosso bate-papo e nos vemos em um próximo bate-papo aqui. Eu que agradeço, Ricardo. Valeu, pessoal. Até a próxima.